Cantares capítulo 2, versículo 10, o meu amado fala e me diz: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Lec Lehá. É o mesmo chamado de Abraão, Lec Lehá, vai por ti. É o mesmo chamado da esposa, da noiva, daquela que se prepara. Os comentaristas judeus compreendem Lec Lehá, por ti. O pronome vai indicar a intenção divina, da ordem divina, que é para o bem. Então, a esposa do cântico é convidada, ela também, a ir por si. É o convite para mim e para você. Nos dois casos, tanto o chamado de Abraão, como o chamado da noiva, da esposa, a palavra Lehá sublinha a passagem de um estado para outro, para cumprimento de um destino. Nós precisamos compreender isso, que a esposa é o mesmo chamado de Abraão. É para que eu e você venhamos a cumprir um destino. Na última provação de Abraão, capítulo 22 do livro do Gênesis, vá lá comigo, tem o mesmo chamado. A mesma coisa, Lec Lehá, vai por ti. Olha o versículo 2 do capítulo 22. Porque é uma nova etapa, é um novo ciclo. Nós vamos aprender sobre os ciclos à tarde. Então, vocês veem que há uma necessidade de mudança de pensamento, de estado, para cumprir aquilo que Adonai está nos falando. Aqui no versículo 2, na sua tradução mesmo, ele então disse a Elohim: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Na minha tradução está: vai à terra de Moriá, vá por ti. Vá por ti. É o mesmo chamado do Gênesis 12, o mesmo chamado de Cantares, capítulo 10, o cântico. E em terras de Moriá, olha aí, oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Falo-ei subir em holocausto num dos montes que eu te disser. Sublinha a passagem de um estado para o outro, a fim de cumprir um destino, uma mudança total. Aqui, Lec Lehá, capítulo 22, neste ponto do caminho, as mesmas palavras lhe ordenam que renuncie à sua descendência. Capítulo 22. Que Abraão renuncie à sua descendência para seguir Adonai. Olha só, vai por ti é além do humano aqui, ó. Além de uma condição humana. É totalmente espiritual. Aqui, Abraão deve escolher livremente, decidir seu destino e do seu filho por um ato de livre vontade de amor a Hashem. Um ato de renúncia absoluta a tudo que não for a vontade do Eterno dentro do seu coração. Ficou claro? A tudo que não for a vontade do Eterno dentro do seu coração. Ah, pastor, não tem A. Aqui não tem A. Não tem A. No Gênesis capítulo 12, vai lá para você ver. Versículo 1. Voltemos a vai por ti, Lec Lehá, que Adonai ordena a Abraão. Vai por ti de tua terra, de teu nascimento, da casa de teu pai. Ele vai deixar a sua casa, sua cidade e seu país. Então, ele vai deixar a sua ascendência. Ele vai, olha só, vai por ti aqui no capítulo 12, ele vai deixar a sua casa, a sua cidade e o seu país. Porque ele ouviu a voz de Hashem e obedeceu. Então, trata-se aqui a todos esses sacrifícios que Abraão é chamado, trata-se de uma ruptura espiritual. Trata-se de uma ruptura, de um rasgar espiritual. Ela deve ser feita sem intenção de retornar.
Pastora Sandra, que coisa ruim, difícil. Ela deve ser feita sem intenção de retornar à casa do Pai, à cidade e ao país. No caso de Abraão. Hein? Sem saudosismo. Total. De práticas e costumes vividos na casa paterna, na cidade de origem e em seu país. Mais importante, deixar os costumes, as práticas vividas na casa do papai, na cidade de origem e no país. A aprovação é total. A aprovação é total. Se você não passar pela prova, você vai ter novas provas. Porque as novas provas são novas oportunidades, mas elas não são para sempre. Vai chegar um momento que não tem mais prova. É definitivo. É definitivo. Rumo à terra que eu te farei ver, diz aqui o texto. Para a terra que eu te mostrarei. Esse é o apelo feito por Elohim ao mais profundo do coração e do espírito do homem. Por isso que nós cantamos Koudodi. O mesmo chamado da esposa é o chamado de Abraão. Então, o mesmo chamado de Abraão é o meu e o seu. Na terra de Canaã terá terra das promessas. Vai por ti. Para o quê? Para a terra de Canaã, a terra das promessas. Esse é o apelo feito por Elohim no mais profundo do espírito do homem. Ir para a terra de Canaã, a terra das promessas. Adonai se faz ver por Abraão. O homem que aprendeu a ouvir a palavra de Elohim. O homem que ouviu, que aprendeu, ele não sabia, a ouvir a palavra de Elohim. Notemos aqui 3 renúncias. Notemos aqui 3 renúncias. Primeira renúncia, a todos os hábitos e sentimentos primeiros da alma e da carne. Vou repetir. Primeira renúncia, a todos os hábitos e sentimentos primeiros da alma e da carne. Essa aprovação se dá em Gênesis capítulo 13. A exagerada riqueza adquirida em parte no Egito, que se você olhar aqui, no capítulo 12 ainda, no versículo 10, havia fome na terra, desceu Abraão ao Egito. Ele desce. Isso aqui não tem nada de geográfico, porque logo aqui, no capítulo 13, subiu, pois, Abraão a terra do Egito para o Negueb. Aí você pensa que isso é geográfico, né? Não. Isso é espiritual. Desceu primeiro ao Egito, depois vai subir para o Negueb. Ele vai passar as suas provações lá no Egito. Você verá. Então, a exagerada riqueza adquirida, em parte em Egito, é a razão da discussão do capítulo 13. Vou repetir, a exagerada riqueza adquirida, provavelmente no Egito, vai surgir aqui um problema, uma discussão, que da separação e da partilha da terra vão surgir por causa da discussão e da riqueza. O versículo 8 a 9... Abraão vai, veja aqui no capítulo 13, 8 e 9. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti, eu rogo-te, que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Abraão testemunha sua justiça, concluindo um acordo com Ló. A primeira renúncia é a riqueza. Ele era um homem rico, hein? Nós estamos estudando um texto, orando todos os dias aqui na Bimar sobre os ricos. E os ricos, como é que ficam? Porque Adonai está nos ensinando sobre essa ganância. E os ricos, como é que ficam? Os ricos continuam ricos,
porém, devem pagar os salários dos seus trabalhadores antes do pôr do sol. E devem defender a causa do justo. Senão eles são amaldiçoados por Adonai. São esses dois itens aí, que nós estamos na Bimá. Por causa da riqueza. Porque não é proibido ser rico. Abraão era, eu estou frisando aqui, a exagerada riqueza adquirida, surge uma discussão. Agora é uma separação. Ele vai fazer uma concessão recíproca com Jó. Essa é a justiça de Abraão, com Ló. A transigência de Abraão, tolerando seu sobrinho Ló, com seus costumes e hábitos do povo de Harã, Abraão diz para Ló: não que nenhuma discussão, presta atenção, exista entre mim e entre ti, entre meus pastores e os teus pastores, pois nós somos irmãos. Abraão corta o mal aqui pela raiz. Ele corta o mal aqui pela raiz. Ele não entregou sua riqueza, não. Ele não quer a discussão por causa de riqueza. Olho grande, desejo do outro pelo bem do outro. Ele vai cortar o mal pela raiz. Você preste atenção no comportamento do patriarca, que é esse comportamento que nós devemos ter. É isso que Adonai está nos falando. Ele oferece a Ló, seu sobrinho, o benefício de escolher aquilo que ele vê e que ele deseja. Versículo 9. Toda a terra não está diante de ti, Ló. Então separa-te de mim. É isso que Abraão fala. Para a tua esquerda, irei à direita. Como irei à direita. Então, é isso que nós devemos, na realidade, fazer. Para a direita, eu irei à esquerda. Gênesis capítulo 13, versículo do 10 ao 13. Ló vai fazer a sua escolha pela rica aparência do Vale do Jordão, um verdadeiro paraíso. Olha só, ele vai escolher. Aquilo que ele vê, nem tudo que se vê, que reluz, é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Ele vai fazer a escolha pela aparência, por aquilo que ele vê. Olha só, olha o versículo 10. Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Eterno ter destruído Sodoma e Gomorra, era como o jardim do Eterno, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Em outra tradução, Ló conduz seus olhos e vê todo o circo do Jordão. Ló conduz os seus olhos e vê todo o circo do Jordão. Sim, irrigado inteiro, antes que Adonai destruísse Sodoma e Gomorra, como o jardim de Adonai, como a terra de Egito, rumo a Zoar. Olha o versículo 11. Ló escolheu para si todo o circo do Jordão, nessa tradução que eu me encontro. Todo o circo do Jordão. Ló parte do levante, o homem se separa de seu irmão. Versículo 12. Abrão habitava a terra de Canaã e Ló habitava as cidades do circo. Ela era uma pentápole. 5 cidades, igual Vitória do Espírito Santo. A menorzinha é Vitória. Serra, Cariacica, Vila Velha e Viana. É isso. Igualzinho Vitória. A mínima é aqui. Igualzinho. A mínima é Zoar. Hein? Uma elevação? Não é nesse ponto que Adonai quer falar. Da parte de Ló, houve uma ganância, uns olhos, escolhas feitas pelos olhos, escolhas feitas pela beleza, pela riqueza,
São as nossas escolhas. Ló escolheu para si todo o circo do Jordão. Nós vamos entender o que é circo agora mesmo. Versículo 12, Abraão habitava a terra de Canaã e Ló habitava as cidades do circo. Ele acampa até Sedom. Ló conduziu seus olhos e vê o circo do Jordão. Yeshua, ensinando, fala da necessidade de purificar o olhar. É extremamente importante, como pastora, purificar o olhar. Começa purificando o coração, que você domina os olhos. Começa, vamos lá em Mateus capítulo 6, versículo 21 a 23. A necessidade de purificação do olhar. Deixa eu beber água aqui, gente. Capítulo 6 do livro de Mateus. Yeshua, ele tem a Torá nele. Ele não faz rodeios, ele é claro no ensinamento, é altamente puro o ensinamento dele. Deixa eu chegar lá, Mateus capítulo 6, versículo 21 e versículo 22. Olha o que ele vai dizer. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? O versículo 21 evoca o coração como depositário do tesouro do homem. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Ele é um depositário do tesouro. Portanto, o coração é para a vida espiritual. O olho é para a vida do corpo e também para o ser inteiro. Portanto, o olho e o coração são agentes do crime. Por que vocês não estão dentro, nós não estamos dentro da penitenciária? Eu tive que ir para lá, para eu poder aprender por que nós não devíamos estar presos também. Porque os nossos crimes não são de sangue, não são abomináveis muitas vezes. Mas quantos crimes nós cometemos e estamos aqui fora, com a cara limpa, pintada, como se estivesse linda, diante de todos, criminoso diante de Adonai. Olha aqui, o olho e o coração são agentes do crime, quando não purificados, como os de Ló, não purificados, iguaizinhos aos de Ló. Se você está preocupado de ser igual a ele, igualzinho a ele. Porque ser do circo é ser esperto. Ser do circo e escolher o circo é ser considerado pelo mundo como esperto. Ló escolheu o circo do Jordão para ali habitar. Perceba comigo que a Torá usa a expressão circo por 3 vezes no capítulo de Gênesis 13. Nos versículos aqui, ó, de Gênesis 13, 10, 11 e 12. 3 vezes a palavra circo. Por quê? Porque nós temos a necessidade urgente, emergente, de compreender isso. O texto sagrado. Entre os antigos romanos, o circo é lugar destinado aos jogos públicos. Entre os romanos. Mas o circo, na geologia, é o vale cercado de montanhas em forma de um anfiteatro. Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Soar. Cercada de montanhas, é um vale cercado de montanhas como um anfiteatro. Se explica a formação das cidades, assim a Pentápole. Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, Soar.
Também é um recinto formado por uma armação desmontável. Os artistas sabem disso. Coberta de lona de forma circular para espetáculos. Para entretenimento da população. Para esquecer do Todo-Poderoso. O entretenimento. Uma certa vez eu falei para as pessoas, como é que vão ficar, me perguntaram, como é que vão ficar os jovens da congregação se eles não saírem, se vocês não fizerem acampamento, se vocês não forem... Eu não vou a lugar nenhum com nenhum jovem, eu disse, porque eu não sou Rede Globo para entreter ninguém. Seus pais são responsáveis para passear com eles, para estar com eles aonde eles quiserem ir. Se os pais tiverem juízo, não leva a todo lugar. Mas eu não sou Rede Globo para entreter ninguém. Isso é o circo, lugar de entretenimento. Olha aqui, ó. Lugar de acrobacias, de espetáculos esplêndidos, acrobacias, cômicos e equestres. Esses espetáculos constantes nas cidades de Sodoma e Gomorra revelam o que predomina no coração do povo. Vocês estão achando que eu não fico altamente preocupada? Quando o prefeito de Cariacica já estão anunciando Natal, eu olho e falo, meu Deus, quanto dinheiro público gasto aqui, que vai durar apenas uma semana, só para o Natal. Olho para a cidade de Vitória, a mesma coisa. Então, elas ficam disputando entre elas quem faz mais bonito para o povo, mas é com dinheiro do povo. É para um minutinho só. Isso é um espetáculo. É viver no circo. Pessoas que praticam exercícios de agilidade, equilíbrio ou de força num circo para impressionar o outro. Faz maravilhar através de procedimentos virtuosos e extraordinários. Isso é o circo. As cidades-circo, escolhidas por Ló para viver, educar seus filhos, é predominantemente constituída por atores e por atrizes. Não? Por atores e por atrizes, comediantes, que são treinados para provocar o riso. Vocês já viram aqueles programas de televisão? Que fica um monte, eu fico impressionada com aquilo, eu não consigo achar graça. Eles são atores e atrizes provocando o riso no povo. Isso é o circo. Que são treinados para provocar o riso pela caracterização da estátua equestre, representada por um homem a cavalo. Essa é a estátua equestre. Os exercícios de adestramento de cavalos é a equitação. A arte de cavalgar era comum nas cidades circo. É comum nas cidades circo. A Torá aborda a instituição real na Bíblia em 2 textos apenas, porque vai chamar ao juízo os reis, os líderes. No Deuteronômio 17, do versículo 14 ao 20, em 1 Samuel capítulo 8, só aí. Que a Bíblia vai abordar essa instituição de realeza, de grandeza e de muita coisa cômica e de risos. Eles riam matando os cristãos na época da perseguição. Eu estou mentindo alguma coisa? Iam para um anfiteatro redondo, assim. Isso é o circo. Isso é o circo. Eles chamam a atenção para os perigos e as inconveniências, os 2 textos. Torá, Deuteronômio 17, que nós vamos ali agora mesmo. E 1 Samuel 8, a inconveniência da realeza e, portanto, os deveres dos reis e das lideranças. Brasília, caída mais do que nunca.
Portanto, devem evitar imitar o que se faz no meio desse povo. Qual é o recado para mim e para você? Eu tenho que evitar a viver no meio do circo. A cavalaria tornou-se um ídolo. Por isso que as duas instituições, a instituição de Deuteronômio 17 vai falar espetacularmente, abordando a instituição real, chamando a atenção desse perigo com a cavalaria. Ela tornou-se um ídolo. Vai lá para você ver comigo. Porque não adianta eu ficar falando, Deuteronômio 17. Você precisa prestar atenção nas coisas, para que você não tenha o olhar de Ló, para que eu e você não tenhamos o olhar de Ló. Purifiquemos o nosso coração e o nosso olhar, para dizer que eu amo Yeshua e que eu irei obedecê-lo ou obedecer a Torá. Eu tenho que purificar esse olhar. Olha aqui para você ver. Capítulo 17, do versículo 14 ao 20. Quando entrares na terra, está falando da inconveniência da realeza, que o Eterno teu Elohim te dá, e a possuíres, nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, como todas as nações que me cercam. Estabelecerá sobre ti o rei que o Eterno teu Elohim escolher. Entre os teus irmãos, não poderás estabelecer como rei um estrangeiro que não seja teu irmão. Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos, pois o Eterno vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Basta aí. Olha só, somente ele não... Olha bem aqui, a cavalaria tornou-se um ídolo. A ordem de cavalaria é uma distinção honorífica, instituída por diversas nações. Presta atenção. Com a finalidade de agraciar e honrar os membros da cavalaria. Esse é o grau inicial de diversas ordens militares. A cavaleiro significa estar em posição elevada. Dominante, estar acima de, sobre todos. Deuteronômio 16 fala: somente ele não multiplicará para si cavalos. Ele não fará retornar o povo a Egito para multiplicar cavalos. Não vá ao circo, aos hábitos desta vida e do povo que quer viver em grandezas. Adonai vos disse: vós não continuareis mais a retornar para esta estrada. Não falei que você, esposa, tem o mesmo chamado de Abraão? Abraão soube se sair de tudo isso por causa da sua justiça em seu coração. Será possível que nós não conseguiremos nada nos livrar destas coisas? Vós não continuareis mais a retornar por essa estrada para o Egito. A formulação desses textos não é feita de Deuteronômio 17, de Samuel capítulo 8, não é feita em termos jurídicos. Presta atenção. Não é feita em termos jurídicos, mas em termos proféticos e morais. Para que a sua moral e a minha mantenha-se estabelecida diante de Adonai. O que é uma moral caída? É de Ló. Você vai ver mais agora mesmo. Caída. Isso aqui é profético. Não faça isso. Não retorne ao Egito. É isso que ele está falando. Ele usa aqui o cavalo. Aí você vai ver que o rei Salomão violou cada um desses artigos. Vai lá comigo, 1 Reis, capítulo 10. 1 Reis, capítulo 10. Vê que ele vai violar tudo aqui.
Olha o que ele vai fazer. Salomão provocou a ira de Adonai. E você e eu provocamos da mesma maneira quando continuamos insistindo em viver igual o Egito, viver no circo. Olha aqui, 1 Reis capítulo 10, versículo 28 e 29. 26, 28 e 29. Ajuntou Salomão, versículo 26, carros e cavaleiros, de sorte que tinha ali 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. E os distribuiu pelas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. Olha o 28. Os cavalos que Salomão tinha eram trazidos de onde? De Egito, de Cue. Os comerciantes do rei os compravam em Cue. Importavam um carro do Egito por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Também os exportavam a todos os reis dos heteus e aos reis da Síria. Salomão provocou a ira de Adonai terrivelmente. Olha do versículo do capítulo 11. Do versículo 9 ao versículo 11. Olha o que é provocar a ira de Adonai, desobedecendo a Torá, quando dá a mim e a você um aviso para não fazer algo. Assim fez, capítulo 9, o Eterno se indignou contra Salomão, porque desviaram o seu coração do Eterno Elohim de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, a manifestação espiritual não adiantou. Não adiantou, ele não a memorizou, ele não aguardou, ele praticou o erro. Olha aqui, guardou o que lhe ordenara. Assim disse o Eterno a Salomão: já que houve isto em ti, que não guardastes a minha aliança e os meus estatutos que eu te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Todavia não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Contudo não rasgarei todo o reino, mas uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que eu escolhi. Adonai vai destruir tanto o cavalo como o cavaleiro. Vocês viram o que aconteceu no Egito, na saída do Egito. Ele vai matar o cavalo e o cavaleiro. O cavalo, ele vai dar uma doença neurológica conhecida como mieloencefalite, que chama bambeira. Bambeira no cavalo. Porque você e eu, com os nossos pecados, nós matamos os animais. Que o povo aí diz que o ama tanto. Adonai traz a doença para o homem, vai corrigir o homem, e o animal, que serviu de instrumento de idolatria. Mieloencefalite, é isso aí, né? Mieloencefalite, a bambeira, que afeta o sistema nervoso central dos cavalos, causando fraqueza, incoordenação e outros sintomas neurológicos. É causada pela ingestão de um protozoário presente nas fezes do gambá, que o cavalo adquire isso, hospedeiro definitivamente da doença. Ele se infecta ao se alimentar de outros animais, como pombos, que contenham o parasita. O cavalo perde a coordenação motora, especialmente nos membros traseiros, porque ele é elegante. Ele tem que correr com você, ele tem que te exibir, e você passa a idolatrar tudo, essa grandeza, esse poder, essa realeza, essa coisa cômica. Essa coisa cômica, esse circo, não é? Coisa cômica, o cavalo perde a sua coordenação dos membros traseiros, dificuldade para andar em linha reta, e a tendência é andar em círculos. Vamos lá no profeta Isaías ver o que ele fala disso? Isaías capítulo 31. Isaías capítulo 31. Profeta Isaías, no capítulo 31, começa do versículo 1 ao 9. Ele vai dizer assim: Adonai faz vir o mal
sobre o cavalo e o cavaleiro. Você vai ver. Aqui, ó. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro no Egito. Que se estribam em cavalos, que quer estribar em cavalos, a apoiar e segurar em riquezas, em posições, em grandezas, assim faz o estribeiro, aquele que tem o seu cargo nas cavalariças, que são coches, eles têm os arreios e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos. Aqui, ó. Cavaleiros, porque são poderosíssimos, mas não atentam para o Santo de Israel e nem buscam Adonai. O cavalo e o cavaleiro se tornam poderosíssimos, mas não atentam para o Santo de Israel. Todavia, este é sábio. Quem é sábio aqui? Adonai. E faz vir o mal. Ele não retira as suas palavras ditas. Adonai não retira as palavras que ele disse. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, contra o cavalo e contra o cavaleiro. A saída do Egito, morreu o cavalo e morreu o cavaleiro, para ficar tudo para trás. Aí você volta ao Egito. Aí você quer viver no circo. Quer viver de circo. Quer viver de circo. Olha aqui. Mas os egípcios são homens. Não Deus. Olha aí os seus cavalos. Carne e não espírito. Quando o Eterno estender a sua mão, cairão por terra tanto o ajudador como o ajudado. Quanto o que monta, quanto se deixou montar. A montaria. E todos juntamente serão consumidos, porque a sua palavra não voltará atrás. Assim diz o Eterno, como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pelo alarido, assim o Eterno dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte Sião e sobre o seu outeiro. Como adejam as aves, assim o Eterno dos Exércitos amparará Jerusalém. Ele a amparará, a livrará, passando a salvará. Convertei-vos, convertei-vos, aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente, aquele contra quem a esposa tem se rebelado continuamente. Pois naquele dia, cada um lançará fora os seus ídolos de prata, seus ídolos de ouro, e as vossas mãos fabricaram para pecardes. A Síria cairá pela espada, não de homem. E a espada, não de homem, a consumirá. Fugirá perante a espada, e seus jovens serão derrotados. A sua fortaleza cairá por causa do terror. Os seus príncipes em pânico desertarão da bandeira, diz o Eterno, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. De Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. A palavra ele não voltará atrás com a palavra. Ele não voltará atrás com a palavra. Toda grandeza, toda realeza, toda invenção de moda para viver no circo, ele vai agir. Vai agir. Ló faz sua escolha pela rica aparência do Vale do Jordão. Um verdadeiro paraíso. Mas o texto da Torá enfatiza a maldade dos habitantes de Sodoma, que provocaram a sua ruína próxima. Vamos lá. O texto vai usar Gênesis capítulo 13, Lech Lechá. Olha aqui no versículo 13. Ora, eram maus. Ele vai enfatizar, a Torá enfatiza a maldade dos homens do circo, de Sodoma, e grandes pecadores contra o Eterno. Grandes pecadores. Adonai disse a Abraão, após Ló se separar dele. Olha aí. Disse o Eterno a Abrão,
depois que Ló se apartou dele. Levanta agora os teus olhos, olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. De toda esta terra que vês, hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Olha só. Farei tua semente poeira sobre a terra. Não foi isso que ele disse? Sobre a terra. Aí você vai ver que Ló é despojado. Ló é despojado. Após ter escolhido o vale do Jordão, toda a terra prometida pertencerá apenas a Abrão e a sua descendência. A escolha gananciosa de Ló, a escolha gananciosa de Ló, já deu meio-dia? Ué, por que eu estou enxergando ali meio-dia? Está parado, graças a Deus. Eu vi meio-dia, Léo. Aí estou aqui no pique, aí eu olho para o relógio. Toda a terra prometida pertencerá apenas a Abraão e a sua descendência. A escolha gananciosa de Ló levou Elohim a privá-lo de posse da terra. Já sabem, os gananciosos serão privados de posse da terra e desapossados dela, lançados fora dela. Ló será privado daquilo que revestia ele próprio. Será despido da cabeça até o pé, ficará nu. Em Ló se cumpre a parábola do semeador, Mateus capítulo 10, 13, versículo 10 a 16. Vamos lá. Mateus capítulo 10, 13, versículo 10. É a parábola do semeador. E saiu o homem a semear. Mas está aqui a parábola do semeador. Olha a partir do versículo 10. Capítulo 13 de Mateus, versículo 10. Acercando-se dele os discípulos disseram: por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhe Yeshua: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Não é dado a entender. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. É o que foi tirado de Ló. É isso aqui que foi tirado de Ló. Até o que tem lhe será tirado. Até o que tem lhe será tirado. Aí você veja, aqui no versículo 13, 14, até o 16. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem nem compreendem. Ele está no olhar. E neles se cumpre a profecia de Isaías. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, não deixa penetrar a palavra. Ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, retornem e eu os cure. Adonai é o Elohim que cura. Que cura. O capítulo de Gênesis 14, nós temos uma coalizão, volta lá na Torá. Nós temos uma coalizão de 4 reis. Está logo no versículo 1 da Parashá, Lech Lechá, né? No versículo 1 de Gênesis 14. Gênesis 14, versículo 1. Então, temos a coalizão desses 4 reis. Olha ali para você ver. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Querdor-Laomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. 4 reis. Aqui nós temos Anrafel, rei de Sinear, Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Alta Síria, rei da Alta Síria, Querdor-Laomer, rei
de Eilão, os elamitas, região também da Síria, e Tidal, rei de Goins, a alta Síria outra vez. Esses reis se coligaram. Olha o versículo 2. Fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, a Sameve, rei de Zeboim, ao rei Belá, esta é Zoar. Eles fizeram guerra contra quem? Contra Pentápole, Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. Esses 4 reis vão fazer quem escolheu o circo? Quem está lá na terra de Sodoma e Gomorra? Ló. Mas a pastora Sandra, Abraão agora vai sair para salvar a Ló? Vai. Ele vai sair, ele vai se reunir para ir salvar o seu sobrinho. Você sabe o que significa Bera? É Bara. Birza é Bersa. Sodoma e Gomorra. No mal e no crime. Essas cidades viviam no mal e no crime. E aqueles reis vêm contra elas porque não queriam continuar pagando tributo. Aos nossos olhos parece ser justos. Levam Ló, que lá está. Você vê que Adimá honra ao Deus Shin. A lua é meu pai. Tudo idólatra. As cidades do circo. Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. Sodoma e Gomorra, lugar do mal e no crime. O outro, adorador da lua. Essas 5 cidades foram 4 foram aniquiladas, você vai ver, salvo apenas Zoar, a mínima. Olha só, vamos ler aqui até o versículo 16. Olha aqui, os 4 reis, versículo 11 a 16. Os 4 reis tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento se foram. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, e os bens dele partiram, levaram tudo. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Ora, habitava Abraão junto aos carvalhos de Mare, e o amorreu, o irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que o teu parente estava preso, chamou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Assim trouxe de novo todos os seus bens, também Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abraão voltou a ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu ao encontro no vale de Savé. Olha aqui, a vitória aqui foi total. A injúria é reparada, os prisioneiros aqui são recuperados, os prisioneiros e o saque totalmente recuperados. Mas o rei de Sodoma vai ao encontro de Abraão. Gênesis, no capítulo 14, do versículo 18 a 20, a vitória de Abraão necessitava de uma consagração. Aqui a instituição, vocês me viram orando pela instituição sacerdotal. A instituição é criada aqui agora, nos versículos 18, 19 e 20. Então, vem Melquisedeque, rei de Salém, nosso salmo da Paraxá, Lech Lechá, é o salmo 110. Será arquei para sempre. Isso aqui é um ser sobrenatural que vem a Abraão. Este ato sacrificial comum, que é o pão e o vinho que ele traz, marca o início do amor sagrado, do amor a Adonai, do homem para com Adonai. A instituição sacerdotal nunca desaparecerá. Porque essa semana me perguntaram, pastora, ela acabou. Eu falei, como acabou? Quem é que te disse que acabou? Quem é que te disse que acabou?
E Yeshua vem de forma sobrenatural, respeitando-a e cumprindo-a e vivendo. O profeta diz que não faltará homem que ministre diante de mim. Essa base que a pastora Sandra se apoia a vida inteira para trabalhar pela casa sacerdotal. É essa base. O pão e o vinho são alimentos característicos dos humanos. Essa é a consagração. Ele traz pão e vinho. Tá? Eu não vou ler aqui para não me atrasar. Apenas o humano é capaz de produzir vinho e pão. Apenas o humano é capaz de produzir, né? Porque enquanto a carne e os frutos são comuns aos homens e aos animais. Continuando a narrativa, devemos fixar nossos sentidos no pedido do rei de Sodoma, para ver e frisar no nosso coração que o patriarca não se demoveu em nada para uma posição de ganância. Em nada. Se alguém quer copiar isso, copie de Ló. Seja igual a Ló, menos do pai Abraão. Ló você pode copiar coisas erradas. Então, olha no versículo 21 do capítulo 14. Olha aí, versículo 21. O rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me as pessoas e os bens, toma para ti, guarda-os para ti. Olha o versículo 22. Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma, ao rei das cidades do circo: levantei a minha mão ao Eterno, o Elohim Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Abraão diz para o rei de Sodoma que ele jurou amor eterno a Elohim. Por isso que a consagração é marcada com pão e vinho. É o amor sagrado, o amor que nós temos que ter por Adonai. Jurou amar o Eterno, que Ele é o único Elohim, e que não há outro além dele. Olha o versículo 23, olha aqui, ó. Jurando que tomarei coisa alguma, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas, eu enriqueci a Abraão agora rivaliza em generosidade com o rei de Sodoma. Abraão mostra-se que ele não ama bens físicos. Ele mostra, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que mostrar que nós não amamos essas coisas físicas que acabamos de falar. Não disputamos e nem concorremos com ganância alguma. Aproveitar os bens que pertencem ao rei de Sodoma seria pôr-se moralmente na dependência do rei de Sodoma. Que desastre! Que desastre seria para o patriarca. Moralmente dependente do rei de Sodoma. Moralmente. Olha o 24, mas eu quero ler aqui nessa tradução, versículo 24. Nada para mim, apenas o que os meus jovens comeram, disse Abraão, e o quinhão dos homens que partiram comigo, Aner, Escol e Manré, eles tomarão a sua parte. Os aliados de Abraão têm o direito, a sua parte, que são os despojos de guerra, as leis de guerra e o direito dos despojos. Os perigos que encontramos na estrada, quando saímos para anunciar a palavra, é a ganância. Paulo vai escrever sobre a ganância. Escrevendo a Timóteo, ele diz, porque o amor ao dinheiro, vamos lá. Os perigos que nós encontramos na estrada. Léo, fala no microfone, por favor, deixa eu tomar um pouquinho de água. Essa limpeza de mãos que Abraão tem diante do rei justo, Melquisedeque,
É a mesma limpeza de mãos que a casa foi constituída quando veio para cá. Porque por inúmeras vezes nos perguntavam: quem está patrocinando vocês? Em qual banco vocês pegaram dinheiro para financiar? E a resposta sempre foi: nós dependemos de Adonai e do seu favor para erguer uma casa. Então nós não temos como instituição aqui constituída a mesma dívida que Abraão também se negou a contrair para com o rei de Sodoma. Exatamente, ali como foi Léo, feito. Exatamente, nós não temos essa dívida. Não temos mantenedor a não ser Adonai. A não ser Adonai. Olha aqui 1 Timóteo. Porque esse aqui é uma dificuldade, essa é uma dificuldade grande para que você possa sair anunciando a salvação. A primeira oferta você pode cair ali e tem que vigiar. Capítulo 6, a partir do versículo 3 até o 10. Se alguém ensina outra doutrina, se não conforme com as sãs palavras de nosso Adão Yeshua HaMashiach, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, ele nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias ruins e ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Cuidando que a piedade é fonte de lucro. Olha só, de fato, é grande fonte de lucro a piedade, com o contentamento. Esse é o lucro. Porque, e com aquilo que nós temos, nos contentamos com o que temos. Tendo, porém, sustento. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos, caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmo com muitas dores. Nada para mim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Traspassar significa ir além. Passou do limite goló. Varou de um lado a outro. Transgrediu, cedeu, se vendeu a outrem. É o caso de Judas Iscariotes, que no último Shabat o Eterno falou: vocês têm que conhecer a bolsa de Judas Iscariotes. Se você for em João capítulo 12, vai lá comigo, por favor, de 1 a 6. João capítulo 12. Essa designação aqui para Judas é muito rasa. Desculpe-me aqui a palavra. João capítulo 12. Vai chamar Judas de ladrão. Muito pouco para Judas. Muito pouco. Você vai entender o que eu estou falando. Olha só. 6 dias antes da Páscoa, Yeshua chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram ali um jantar. Marta servia e Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro. Ungiu os pés de Yeshua e enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Isso é muito, essa designação de ladrão, para mim é muito rasa, para Judas. Judas é traidor. Traidor, engana perfidamente, falta no compromisso e no dever da salvação, não ajuda
abandona Yeshua e o denuncia aos principais sacerdotes e escribas. Ladrão para ele é muito pouco. Então, ladrão para nós é muito pouco quando nós abandonamos o eterno. Somos traidores. Olha Lucas capítulo 22 comigo, de 1 a 6. Lucas capítulo 22, de 1 a 6. Olha aqui. Você vai ter que voltar o seu olhar para esse mundo do circo, essa vida vivida ainda em Egito, de muitos dos nossos irmãos. Exemplo, o mundo gospel. Que a música que serve para cantar dentro das congregações deles, servem para levar o compositor, o que canta, para as alturas, para ter a sua casa lá em Miami. Como aí tem cantores gospel e você admirado, ouvindo, embebido nisso. Olha aqui, é um traidor Adonai. Usa a fé como fonte de lucro. Fonte de lucro. Fonte de lucro. Usa a fé, você acabou de ler. Olha o capítulo 22, do versículo 1 a 6. Estava perto a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando um jeito para matar a Yeshua secretamente, pois temiam o povo. Então Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. E Judas foi aos principais sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como lhes entregaria Yeshua. Eles se alegraram, concordaram em lhe dar dinheiro. Judas aceitou e começou a buscar oportunidade para lhes entregar Yeshua sem a multidão saber. Agora vai lá no versículo 21 e 22, do mesmo capítulo. Mas a mão do que me trai está comigo à mesa. Ele não é ladrão, não. Ele é traidor, dito por Yeshua. Na verdade, o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem é traído. Ai daquele que vende a fé para obter lucro. Ai daquele traiu. Ai daquele, dizia Yeshua, ai daquele. Infelizmente, nós temos na nossa frente todas essas questões dos nossos irmãos voltaram ao Egito para buscar cavalos e comprar cavalos. Tem que haver arrependimento de pecados urgente e emergente e abandonar o amor ao dinheiro. Senão vão se tornar o mal e o crime. Traspassaram como Judas Iscariotes o limite. Transgrediu, cedeu, se vendeu a outro. O problema então se encontra também nos ricos? Não. O sopro sagrado acusa os ricos de reterem o salário do trabalhador que ceifou o campo. Vamos lá. Tiago capítulo 5. A condenação dos ricos é porque por duas coisas. Por condenar e matar o justo, que é uma traição, e reterem o salário do trabalhador. Olha aqui. Agora vós ricos, versículo 1 de Tiago 5, chorai e pranteai, por causa das misérias que sobre vós hão de vir, por duas coisas. Olha aqui. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. Não é proibido ninguém de ser rico. Abraão era um homem abastardo. Você viu o que ele fez ali? Copie o teu pai Abraão, não copie Ló. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram.
A sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará a vossa carne como fogo. Entesourastes nos últimos dias. Vede o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude. Está clamando. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Eterno Todo-Poderoso. Olha só. Versículo 6. Condenastes e matastes o justo, que não vos resistiu. Por 2 pecados, os ricos responderão. Se esconder o salário, manter o salário, reter o salário com fraude do trabalhador, e por condenar e matar o justo. Vai em Mateus capítulo 23, para você ver o que é isso, matar e condenar o justo. 34, Mateus 23, 34 e 35. Estou acabando já, hein, gente? Olha só. Portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, ou matar o justo. E a outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Vai lá em 2 Crônicas 24. Isso é matar o justo. Não ouvir o que Adonai mandou falar. Mas as pessoas acham que ser justo é uma vez, o Eterno te dá um sonho e deu certo. O sonho. O Eterno te dá uma palavra e deu certo. Você é justo. É justo quando você cumpre mandamento. Obedece Shabat. Celebra as festas bíblicas. Usa o calendário bíblico para glorificar a Deus e não para se enriquecer com ele. 2 Crônicas, capítulo 24, de 17 a 22. Olha aqui. Depois da morte de Jeoiada, vieram os príncipes de Judá, prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Eterno, Elohim de seus pais, serviram aos postes ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém, por causa desta sua culpa. Deixaram o Eterno, a casa do Eterno, Deus de seus pais, embora Elohim lhes tenha enviado profetas, para fazê-los retornar ao Eterno. Fazê-los retornar ao Eterno. E embora tenham protestado contra eles, não deram ouvidos. Então o espírito de Elohim se revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Jeoiada. Ele se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Elohim, por que desobedeceis os mandamentos do Eterno? Faltou no complexo do Alemão e no complexo lá do outro um profeta que se levante pronto a ser metralhado e dissesse para eles, para não houver aquela matança. Ali houve uma ação humana apenas, sem a interferência e a ordem de Adonai. Por que não se buscou um profeta? Por que não se buscou um profeta? Ele que suba ao morro, enfrente tudo lá e vá. Quero ver se ele não vai ser ouvido, se Adonai mandar. Se tiver alguém disposto a fazer isso, nós nos tornamos insensíveis. Mata, 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 até amontoar de gente morta, e nós esquecemos 2 minutos depois. Vou falar que Ló se tornou insensível. Aí aqui, ó, olha bem aqui. Não prosperareis, porque deixastes o Eterno, também ele vos deixou. Mas conspiraram contra ele, o apedrejaram por mandado do rei, no átrio da casa do Adonai. Isso ficou engasgado aqui, ó. Ó, envia profeta. Isso aqui que são os ricos. Matastes o justo, que foi-lhes enviado para falar a verdade. É isso que está dizendo aqui, que o profeta está dizendo. É isso ali. Nós temos que prestar atenção nas coisas. Encontramos Ló.
o sobrinho de Abraão, agora lá no capítulo 19. Vamos lá procurá-lo? No capítulo 19. Que já na paraxá da semana que vem, e ele apareceu, está lá Ló. Enrolado, atrapalhado, apático, tudo que se puder lá que você vai encontrar Ló. Capítulo 19, vamos encontrá-lo ali, só um minutinho que nós estamos acabando. Os 2 mensageiros chegam a Sodoma. Ao anoitecer, Ló está sentado à porta de Sodoma. Ló vê os mensageiros. Ló vê. Ele ergue-se e vai ao encontro deles. Ele se levanta, porque ele devia estar sentado, e vai ao encontro dele. Prosta com a narina na terra. Prosta com a narina na terra. Os 2 mensageiros, olha aí no versículo 1 que eu estou falando. Os 2 mensageiros têm cada um a sua palavra e a sua mensagem. Os 2 mensageiros. Um está desaparecido. No capítulo 18 não eram 3? Um agora desapareceu, só tem 2. Por que ele está desaparecido? Eu disse, cada um com a sua palavra e a sua mensagem. O primeiro desapareceu porque a mensagem dele era exclusivamente para Sara. Os outros 2, um é para destruir Sodoma e Gomorra, um só, tá? Um só. O outro para retirar a gracinha de Sodoma e Gomorra, Ló. De Sodoma e Gomorra. É isso. Os 2 que estão presentes têm uma questão específica com Sodoma. Não é verdade? O desobediente dá muito trabalho. Ele já deu trabalho a Abraão lá atrás. Abraão tem que enfrentar 4 reis, que ele estava preso com todos os bens lá. Esse é o desobediente. Abraão foi, agora Abraão não vai mais. Agora o mensageiro é divino. Não é verdade? Por isso que eu falo que o desobediente dá muito trabalho. Abraão faz o seu salvamento de toda a sua casa, seus bens, e dá vitória total a Ló no capítulo 14. Aqui em Sodoma, a coisa mudou muito. Vendo seus nobres visitantes, Ló se ergue. Ele se ergue ao passo de que Abraão corre ao encontro dos 3 visitantes. Ló se ergue e vai andando em direção a eles, aos mensageiros, que estão a serviço de Adonai. Olha o versículo 2. Disse ele, meus senhores, aqui ainda no primeiro. Ló levantou-se para os receber e prostrou-se com o rosto em terra. Olha bem aqui. O 2, disse ele, meus senhores, entrai, eu peço-vos, na casa do vosso servo, e passai nela à noite e lavai os pés. De madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Ireis vosso caminho. O que está acontecendo com Ló? O que está acontecendo com Ló? O que está acontecendo? Ele se tornou insensível às manifestações divinas. Ele se tornou insensível. Insensível devido ao excesso de obras da carne. Eu estou falando de obras da carne. Por isso que o Eterno fala em carne macaia. O que é carne macaia? É uma expressão nordestina. Você não encontra nos dicionários comuns. Carne macaia, uma carne temperada com várias ervas. Mas ela é uma carne de segunda, muito gordurosa. Não é uma carne boa. A pessoa insensível perde a polidez, a delicadeza e a civilidade. Ela não é limpa. Ela não é lustrosa, ela é suja. Essa polidez menor se explica pela diferença qualitativa desses 2 homens, Abraão e Ló. A diferença qualitativa, de qualidade, entre esses 2, Abraão e Ló. Ló está sentado à porta de Sodoma, apático, sem ação, por causa do meio decadente onde vive o circo. Sem esperança. A sua escolha foi o circo.
mas agora ele está ali insensível. A sensibilidade é a capacidade de sentir estímulos externos e internos. É uma percepção aguda, que se dá geralmente pela sensibilidade visual. Mas também é a disposição de deixar-se dominar pelo sopro sagrado. Deixar-se dominar pelo sopro sagrado, quando o Criador deseja compartilhar as suas necessidades com você. E você, moralmente caído, apático, porque envolvido nas questões carnais até o fio do cabelo, você não ouve nada, você não vê nada, você não tem sensibilidade. Olha, que você vai entender na física a qualidade de um instrumento que acusa as mínimas variações. As mínimas variações de quantidade e de intensidade. Balança. Como é que um profeta recebe a mensagem, vai explodir tudo lá? Só se não der tempo dele chegar lá. Porque ele é profeta dele mesmo, dentro da sua casa, para sua mãe, para o seu filho, para o seu irmão. Não, meu amor. Não. Esse problema de salvação não é assim. Você não olha só para o seu umbigo, não. Você tem que fazer aquilo que é dom. Você tem que ser sensível. Vai virar Ló, sentado na porta. Quando os mensageiros divinos aparecem, ele vê, mas ele não tem grandes reações. A balança é uma sensibilidade tremenda, você pode ver aí. Os mensageiros de Adonai observaram atentamente o comportamento de Ló. Ele inverte os termos do convite tradicional de hospitalidade. Ele inverte, olha para aqui para a sua Bíblia que você vai ver que ele inverte os termos. Olha aqui, ó, versículo 2 mesmo. Meus senhores, entrai, peço-vos, na casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. Primeira coisa, primeiro item da hospitalidade, o pé estava empoeirado da estrada, era lavar o pé, para depois entrar. Ele inverte. Ele inverte aqui. A Torá traduz bem a perplexidade de Ló. A perplexidade do homem vivendo no circo. Diante dos hóspedes inesperados, divinos. Ele revela o mais profundo da sua personalidade para aqueles seres sobrenaturais que estavam ali apenas para destruir Sodoma e Gomorra e para retirar Ló dali. Só isso. Mas revela-se profundo do ser de Ló. Olha só, olha o versículo 3. Mas Ló, terminando aqui, vos levantareis e ireis pelo vosso... Responderam eles, não, antes na rua passaremos a noite. Pernoitai, banhai vossos pés, depois levantai-vos e cedo retornai vosso caminho. Eles dizem, não, pernoitaremos na rua. A personalidade de Ló foi revelada para eles, que não foram ali para ver a personalidade de Ló. Eles não queriam pernoitar na casa de Ló. Homem imundo, sem limpeza, sem transparência. Sem limpeza e sem transparência. A maioria de nós pode até hoje, nos nossos dias, pode até sensibilizar-se por qualquer coisa mais grave que houver. Com a voz de Hashem, por exemplo, um trovão que estronda tudo aí. E você se sensibiliza. Com a sua palavra, você se sensibiliza. Com os milagres, você se sensibiliza. Porém, momentaneamente. Daqui a 2 minutos, a Tati já esqueceu. De tanta informação que você tem e que você gosta de viver na fofoca do circo. Momentaneamente você esquece. Por algumas horas você retém. Então passa toda a preocupação. Adonai me salvou. Ele falou comigo, eu estou tão feliz.
Ele quer você testemunhando para o outro do que Ele fez com você. Você nunca mais pode esquecer que um dia você era beberrão e parou de beber. Que um dia você era adúltero e parou de adulterar. Que um dia você roubou e parou de roubar. Porque você foi transformado. Nós somos insensíveis. O mundo dos insensíveis. O profeta Jeremias vai falar direitinho o que é isso. Vai lá, para encerrar. Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2. Só o versículo 13. Jeremias 2, só o 13. O profeta Jeremias chama esse comportamento de insensibilidade. Sensibilidade que passa em 2 minutos, de cisterna rota. Ou rota, cisterna rota. Cisterna é um recipiente ou reservatório de águas. Porém, aqui tem 2 casos da cisterna. Ela está furada, escapando, perdendo a água que acabou de ouvir aqui e beber aqui. A cisterna está furada, diz o profeta Jeremias, perdendo a água que acabou de ouvir aqui. Olha aqui para você ver, o versículo 13. Olha, 2:13. O meu povo faz 2 maldades. A mim me deixaram. Tem 2 coisas aqui. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas. Mas só que ela é rota, ela é vazante, está furada. Cisternas rotas que não retêm as águas. Que não retêm as águas. A primeira cisterna está furada. A segunda cisterna é rota. É o caminho que percorremos para ir de um lugar para outro. Especialmente, se por via marítima, aérea ou terrestre, em direção ao rumo que eu decidi tomar longe de Adonai. Tomou a direção por si só, sem a direção do sopro sagrado. Eu, Sandra, digo para vocês, em nome para os que estão em casa, inclusive, em nome do Eterno, eu afirmo para você que a rota que você tomou para si será derrota, aniquilamento, perda total de força. Por quê? Sua sensibilidade moral vai desmoronar, diz o profeta, porque aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais ao que fala a verdade, sinceramente, diz o profeta Amós. Que o Eterno assim nos abençoe e nos leve para casa com Amós 5, versículo 10. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente as verdades de Adonai. Detesta e sente horror por aquele que Adonai escolheu. Que o Eterno nos abençoe, para que nós possamos evitar o mal, tomarmos posições que hão de glorificar a Deus e cumprir a sua palavra. Pai, tenha misericórdia de cada um de nós. Perdoe os nossos pecados. É o que eu te peço em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém.